Olá, aluno, tudo bem? Como é que você está? Espero que esteja tudo bem com você e que as coisas estejam em paz. E espero que você esteja bastante tranquilo, que você tenha organizado o seu espaço para a gente começar então o nosso módulo de CME. A gente vai fazer esse módulo baseado na RDC 15 de 2012, que fala a respeito do processamento de artigos. A gente vai falar também, a gente vai trazer também para vocês as determinações do último manual da SOBEC de 2017 e vamos trazer aqui também um manual de descontaminação e reprocessamento de produtos para a saúde, que é da OMS, ok? Eu espero que você aproveite bastante o nosso módulo e a gente vai começar então essa nossa aula por uma apresentação, né? Primeiro, o que eu quero apresentar? A mim, né? Olá, um prazer estar aqui com você. Meu nome é Fernanda Coelho, sou enfermeira formada pela Universidade Federal de Goiás. Trabalhei durante 8 anos na Rede Sara de Hospitais de Reabilitação. Hoje eu sou enfermeira do quadro efetivo da Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal. Vou te acompanhar nesse módulo agora de CME, ok? Eu espero que você aproveite bastante e a gente vai começar então pela apresentação do próprio módulo. Nessa primeira apresentação, a gente vai falar um pouquinho a respeito de alguns conceitos que vão ser importantes para a gente dar andamento no nosso conhecimento, no nosso conteúdo, ok? Vai me acompanhando aqui, a gente vai então agora para o slide para começar então a nossa aula. Queridos, seguinte, por que esse conteúdo aqui é relevante? Primeiro, porque você vai precisar disso para passar na sua prova, né? Segundo, porque depois que você tiver passado na sua prova, você vai precisar desse conteúdo aqui também para poder acompanhar, né, como estão funcionando as questões referentes a processamento de artigos. Seja você um enfermeiro que vá trabalhar no CME, seja você um enfermeiro que vá trabalhar na área assistencial e precise verificar se as coisas estão acontecendo corretamente, seja você uma pessoa que vai trabalhar com controle de infecção, enfim. A verdade é que no mundo todo, centenas de milhões de pessoas são afetadas todos os anos por infecções, olha só, evitáveis, associadas à assistência à saúde. Então, são as infecções que a gente vai carinhosamente chamar de IRAS. Os determinantes, né, das infecções relacionadas à assistência à saúde vão ser influenciados por uma complexa combinação de falhas em políticas, infraestrutura, organização, conhecimento, comportamento dos profissionais de saúde e, em último lugar, né, fatores relacionados ao próprio paciente. Ok, galera? Então, vem aqui para mim para a gente conversar um pouco. Você vai ter aí várias coisas que vão determinar essas infecções relacionadas à assistência à saúde. Isso vai desde um nível lá em cima, né, na organização das políticas públicas de saúde, até aqui no nível mais operacional possível, pensando o quê? Na lavagem de mão dos profissionais de saúde e no gerenciamento aí que se faz do material, né, no reprocessamento desses artigos, ok? E aí, então, tudo isso que a gente vai aprender agora tem um impacto muito grande quando a gente fala a respeito, né, de processamento de artigos. Vamos comigo para o slide mais uma vez para a gente poder continuar então. A esterilização e a descontaminação de instrumentos e produtos para a saúde desempenham, então, um papel muito importante na prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde. Por quê, gente? Porque a má esterilização e a má desinfecção, né, de instrumental e produtos reutilizáveis, incluindo dispositivos como endoscópios, aqui é um ponto nevrálgico, tá? Os endoscópios, os produtos de assistência respiratória, produtos para hemodiálise ainda causam infecções relacionadas à saúde em várias situações. Quais são, então, né, as principais práticas, né, as IRAs mais comuns, né, na verdade, quais são as infecções mais comuns que são causadas, né, por essas práticas prejudiciais de reutilização de dispositivos ou por procedimentos inadequados de esterilização e descontaminação?
As principais aqui, né, as primeiras que a gente pode pensar são as infecções de sítio cirúrgico. Se você for pensar, né, que para cirurgias a gente vai utilizar materiais que são classificados como críticos, né? Esses materiais eles têm que ser esterilizados e qualquer falha nesse processo pode colocar para dentro da pessoa aí, né, uma microbiota que não é própria, né, daquele tecido. A gente está pensando aí em acesso à corrente sanguínea, a órgãos que são estéreis, então tudo isso vai ter um impacto muito grande aí. Outra infecção, né, outras infecções são as hepatites, hepatite B e C, que são transmitidas, né, por corrente sanguínea, infecção pelo HIV, as infecções que estejam associadas, né, aos catéteres urinários e vasculares, as infecções associadas à ventilação mecânica, né? Hoje a gente conhece por PAV, pneumonia associada à ventilação, ok? Quando a gente fala em descontaminação, a gente precisa entender, meus queridos, que existe, né, um ciclo de vida da descontaminação e que você fazer bom uso, né, do material, você fazer o bom uso em todas essas instâncias aqui vai impactar, tá joia? Então, quando a gente pensa, né, no ciclo da descontaminação, ele começa aqui na aquisição. Então, se você, por exemplo, compra, né, um material, ou se você faz, né, esse empréstimo, que é o que a gente fala, material consignado, né? Então, se você faz essa compra ou empréstimo de um material, por exemplo, de má qualidade, esse material pode ter, né, por exemplo, algum trincado, alguma ranhura, ele pode ter alguma coisa que vá atrapalhar na própria limpeza. Então, quando a gente pensa no ciclo da descontaminação desse material, mesmo a aquisição dele é muito importante, tá bom? Então, a gente vai fazer a limpeza. Queridos, se essa limpeza não for feita de maneira adequada, e a gente vai ver isso nas nossas próximas aulas, você não consegue eliminar a carga microbiana que haja naquele artigo. E essa carga microbiana, ela vai atuar como uma forma de proteção, ela vai proteger aqueles micro-organismos, né, dos agentes esterilizantes. Então, você compromete todo o processo. A gente tem, né, então, desinfecção, e aí aqui vai depender, né, vai depender aqui da criticidade desse artigo, lembrando que artigos que são críticos, eles vão ter que ser, na verdade, né, esterilizados, mas quando se faz hoje, né, quando a gente fala hoje sobre essa desinfecção, a gente precisa entender que, graças a Deus, né, os CMEs, os Centros de Material e Esterilização, eles se modernizaram. Então, hoje se faz, né, normalmente, essas limpezas, né, com lavadoras ultrassônicas, e queira ou não, muitas vezes o processo de limpeza, ele já vem acompanhado do processo de termodesinfecção. Então, é muito comum acontecer, né, já durante a limpeza, né, hoje com essa automatização, então se faz muitas vezes a limpeza e a desinfecção, ok? Lembrando que são processos separados e que pela modernização dos CMEs, às vezes esses processos acontecem concomitantemente, ok? Vamos continuar aqui no slide. Então, depois que se faz, né, a limpeza e a desinfecção e que esse material é seguro para manuseio, a gente vai fazer o quê? A inspeção. Verificar se não ficou nenhuma sujidade residual, verificar se está tudo bem com esse material. Depois disso, esse material, então, ele vai para embalagem. Aqui você pode ter algumas situações. Se esse material não estiver, né, em condições de uso, se ao realizar a inspeção esse material for condenado, né, disse não, isso aqui não dá para usar, o que a gente vai fazer? Ou esse material vai para descarte, ou ele vai para devolução ao proprietário. Isso aqui pode acontecer em outras situações, a depender, retirada de material de síntese, esse material tem que ser esterilizado após a retirada, né, e aí ele tem que ser colocado em embalagens separadas, de maneira que ele não possa ser remontado, né, mas digamos que a gente está falando de um artigo reutilizável, então ele vai para
esterilização. Esterilizou, então, depois disso, né, ele fica ali na área limpa do CME e aí ele vai ser transportado para as unidades em que eles vão ser depois, né, armazenados. Se você tem uma falha em qualquer um desses elos aqui, gente, nesse ciclo, você vai comprometer o processo, porque o que adianta você ter esterilizado perfeitamente o material e no transporte você ter algum dano, algum tipo de contaminação, ou no armazenamento, ou mesmo no uso desse material, certo? E aqui esse segundo transporte é para o reprocessamento, né? Esse segundo transporte aqui, que é para levar o material utilizado para o CME novamente, onde ele vai sofrer aí um novo ciclo de descontaminação. O que mostra pra gente que todo o processo tem que ser feito muito corretamente, porque você pode ter dano aí caso haja falha em qualquer um desses momentos, certo? Queridos, cada ciclo, cada passo do ciclo de abastecimento estéril é crucial para o uso adequado e seguro de um produto para a saúde ou de um instrumental reutilizável estéril durante uma intervenção cirúrgica. Então, o que acontece? Se você tem uma falha na limpeza, isso vai comprometer todo o processo? Vai. Mas a limpeza foi perfeita, foi feita toda a limpeza, e aí o que acontece? Teve uma falha ali na hora da inspeção, você não verificou, né, de maneira adequada, ou o funcionamento desse equipamento, ou você não verificou de maneira adequada se existia alguma sujidade não visível a olho nu, né? E isso fez com que o ciclo de esterilização fosse comprometido. Então, assim, cada passo vai ser fundamental, mesmo até depois de esterilizado, né? Depois de estéril, você precisa o quê? Garantir a esterilidade, garantir que aquilo que você fez, que aquele trabalho que você teve não vai se perder e que esse material não vai perder a esterilidade, por exemplo, pela perda de integridade da embalagem ou qualquer outro motivo. Ok, galera? Vamos aqui para a gente continuar. Um erro em qualquer um dos estágios do ciclo de descontaminação pode levar a enormes custos, tá? Em termos de aumento de tempo de internação, custos com antibiótico terapia, com agravamento do paciente, né? O sofrimento e ameaçar a vida de pacientes e da própria equipe multiprofissional, certo? Agora vamos trazer aqui alguns conceitos para vocês, né? O que a Organização Pan-Americana da Saúde fala para a gente que é contaminação? Então é o que? É a sujidade proveniente de objetos inanimados ou matéria orgânica potencialmente infecciosos ou indesejados. Então, uma matéria orgânica que não necessariamente seja infecciosa, mas que seja indesejada, sei lá, pó de luva, né? Se você utiliza luvas com talco no momento de montar os pacotes e esse pó de luva fica no material, ele pode impedir a esterilização. Então, não necessariamente a contaminação é algo infeccioso, tá? Então, normalmente é o quê? Matéria orgânica potencialmente infecciosa ou indesejada, certo? E a descontaminação, então, é o quê? É a remoção da sujidade e dos micro-organismos patogênicos de objetos de modo que se tornem seguros ao manuseio, prontos para processamento, uso ou descarte, ok? O que é biocarga ou bioburden? Esse termo aqui, ele é importante, tá? Por quê, gente? Bioburden é o número de organismos viáveis que contaminam um dispositivo. Essa carga microbiana, ela vai fazer aquilo que eu falei para vocês, ela funciona como uma barreira que vai impedir a atuação dos agentes esterilizantes, tá bom? Reprocessamento é o quê? São todos os passos necessários para que um produto para a saúde contaminado se torne reutilizável e pronto para o seu uso pretendido. Esses passos podem incluir limpeza, teste funcional, embalagem, rotulagem, desinfecção e esterilização conforme apropriado. E o apropriado aqui vai ser definido pelo nível, né, pela criticidade desse artigo, ok? Aqui um outro conceito importante, esses aqui estão vindo da RDC 15,
de 2012, que vai ser aí super importante, né, nessa nossa disciplina, ok? É a legislação base para isso. Os produtos de saúde de conformação não complexa, então, vão ser aqueles o quê? Que você tem superfícies internas e externas que possam ser atingidas por escovação durante o processo de limpeza e que tenham diâmetros superiores a 5 milímetros nas estruturas tubulares. Queridos, uma grande amiga minha costuma dizer que onde tem número tem questão, então já faz aí essa anotação, né, desses números. Tem uma estratégia que é uma estratégia assim até bem bacana para se utilizar, que é a formação de um caderno de números. Então, todos esses números que são importantes, e as bancas adoram números, então é importante que você vá registrando todos esses números de maneira que, próximo da prova, você tenha como revisar todos esses números, né, de uma maneira mais fácil, ok? Então, já guarda esse aí. Os itens, né, os produtos para a saúde de conformação não complexa são aqueles que você consegue fazer a escovação, são aqueles que têm uma limpeza mais simples, tá? E que um CME mais simples vai dar conta da esterilização, do reprocessamento, né, como um todo desses artigos. Agora, existem artigos que são mais complicados para você fazer a limpeza deles, né, que você não vai conseguir chegar em todas as superfícies deles e que você vai precisar, então, de equipamentos mais específicos para conseguir fazer a limpeza adequada e o reprocessamento adequado desses artigos. Esses são os artigos de conformação complexa e é eles que a gente vai dar uma olhadinha aqui. Vem cá comigo para a gente poder falar a respeito deles. O que são, então, os produtos para a saúde, né? E aí aqui, gente, é importante que você se lembre que existe, né, os produtos, né, para a saúde críticos, não críticos e semicríticos. Os produtos para a saúde críticos de conformação complexa, então vão ter o quê? Lumen inferior a 5 milímetros, ou seja, muito fininho. Como é que você vai chegar com uma escovinha lá dentro? Ou que tenha um fundo cego. O que é um fundo cego, gente? Fundo tipo em dedo de luva, ok? Como é que você vai limpar e secar? A água não tem como passar por aqui, certo? Então você vai precisar de equipamentos especiais ou espaços internos inacessíveis para fricção direta, produtos que tenham então essas reentrâncias ou válvulas. Esses são os que são considerados de conformação complexa, ok? O que são detergentes? Então são produtos, né, destinados à limpeza de artigos e superfícies, ok, gente? Para a pele, a gente não utiliza detergente. Você já tomou banho com detergente em casa? Não, né? Por quê? Porque você toma banho com sabonete, certo? Com sabão, tá? Detergente vai ser o quê? Para limpeza de artigos e superfícies. Para a pele, a gente chama de degermante. Então, degermante a gente vai utilizar na pele. Detergente, desinfetante, a gente vai utilizar em artigos e superfícies, ok? Os detergentes, então, eles diminuem a tensão superficial, né? Composto por um grupo de substâncias sintéticas, orgânicas, líquidas ou pós-solúveis em água, que tem o quê? Agentes umectantes e emulsificantes. Esses agentes, então, suspendem a sujidade e evitam a formação de compostos insolúveis ou espuma dentro do instrumento ou na superfície. Então, você pode observar que esses produtos, a gente que tem mania de espuma, né, para lavar as coisas, né, aí a ideia do detergente para utilização em produtos para a saúde é justamente que ele não faça essa espuma. Ok, galerinha?
E o desinfetante, então, vai ser um agente químico capaz de matar a maioria dos micro-organismos patogênicos sob condições definidas, mas não necessariamente os esporos bacterianos, tá, gente? Então, o desinfetante, mesmo um desinfetante de alto nível, ele vai eliminar, né, todos os micro-organismos na sua forma vegetativa e pode até eliminar alguns esporos bacterianos, isso quando a gente está falando de desinfecção de alto nível, tá certo? Mas quando você está falando sobre a possibilidade de eliminar todos os esporos, aí, meus queridos, nós estamos falando do processo de esterilização, e aí é outra história para outro pôr do sol. O desinfetante, então, é uma substância cuja aplicação é recomendada para destruição de diversos micro-organismos em superfícies inanimadas. Então, a gente não utiliza desinfetante para a pele. Por quê? Porque, né, o que a gente usa na pele é o desgermante. Desinfetante, você já tomou banho de desinfetante? Não? Então, pronto. Fica fácil da gente lembrar. O agente equivalente, então, que mata micro-organismos presentes na pele e nas membranas mucosas, na verdade eu tô falando degermante porque eu tava falando de sabão, né? É o antisséptico, tá? O antisséptico, aí a gente tem a solução alcoólica, a gente tem a solução tópica e a gente tem a solução degermante, é porque eu tava falando sobre sabão aqui, né? Na parte dos detergentes. Mas então, quando a gente estiver falando sobre pele, a gente faz antisepsia. A gente faz antisepsia, a gente faz degermação em pele. Em superfícies e objetos, a gente faz, então, desinfecção. Ok, galerinha? CME, então, o conceito da RDC também, RDC 15 aqui, tá bom? O que é o CME? É uma unidade funcional destinada ao processamento de produtos para a saúde dos serviços de saúde. E a CME, então, gente, ela durante muito tempo já trabalhou num esquema de ser uma unidade descentralizada. O que se observou foi que o desempenho não era o mesmo, porque cada unidade fazia as coisas de uma forma. Então, seguindo a linha de precisamos padronizar, precisamos garantir a qualidade e entendendo a importância que os processos, né, que o processo de limpeza, o processo, né, de embalagem, que todos os processos dentro do CME têm para garantir a esterilidade, é que se resolveu então fazer o quê? Uma centralização. Né? Quando eu estava na faculdade, a gente não precisa falar em número de anos, mas existia esse movimento, né? Durante o meu tempo de faculdade, o pessoal falava, olha, gente, hoje se percebe que o CME centralizado é melhor, mas algumas unidades ainda faziam o quê? A limpeza e embalagem dos objetos, né, dos artigos na unidade consumidora e levavam para a CME só para a esterilização. Então, existia uma semi-centralização, o que se já percebeu que também não é o melhor interesse. Então, hoje, né, o que se preconiza? Que isso seja feito num CME centralizado, que nessa unidade sejam feitos todos os processos referentes à limpeza, inspeção, embalagem, esterilização e a distribuição desse material. Ok, galerinha? Vamos caminhando aqui. O CME, então, de funcionamento centralizado vai ser o quê? Uma unidade de processamento de produtos que atende a mais de um serviço de saúde. Então, todos os serviços, né, dentro do mesmo gestor ali, dentro do mesmo... Tipo, você tem o serviço de maternidade, de clínica médica, etc. e tal, todo mundo vai, né, ser atendido por essa central, tá joia? E o que são as unidades satélites, então? São unidades do serviço de saúde que realizam uma ou mais etapas do processamento de produtos para a saúde. E essas unidades satélites, então, estão localizadas fora da estrutura física do CME, e são subordinadas a esse em relação aos procedimentos operacionais. Então, existem alguns procedimentos, por exemplo, né, desinfecção de alguns produtos, isso pode ser feito, né, nessas unidades satélites, desde que seguindo um POP, né, um procedimento operacional padrão estabelecido pela unidade central, ok?
E quando a gente fala sobre controle de qualidade do processamento de produtos, o que é esse controle de qualidade, então? Vai ser uma avaliação sistemática e documentada da estrutura e do processo de trabalho e avaliação dos resultados de todas as etapas do processamento. Garantia de qualidade, então, é o quê? É um programa para monitoramento e avaliação sistemáticos de aspectos, de vários aspectos de um serviço, né? A descontaminação, por exemplo, para garantir que se atinjam, então, os padrões de qualidade. Controle de qualidade é outra definição aqui da OPAS, né? Um sistema de manutenção de padrões através de testes de uma amostra contra uma especificação definida. Quando a gente fala, né, de controle de qualidade, você precisa aqui fazer algumas qualificações. Não é aquela coisa assim que, deu uma vontade de montar um CME, o que eu vou fazer? Vou lá, vou montar e começar a esterilizar. Posso começar assim do nada? Não. Você precisa, então, fazer a qualificação, né, das instalações, a qualificação do serviço como um todo. O que é a qualificação da instalação? Decidi, vou montar um CME. Ok, então, eu comprei os equipamentos, o fabricante foi lá, me entregou esses equipamentos, e aí o que ele vai fazer? Ele vai instalar, certo? E ele vai me dar um documento que vai me dizer, né, de que que vai me dizer o quê? Que o equipamento foi entregue e foi instalado de acordo com as especificações. Então, não posso ser eu, Fernanda, orelha seca, ir lá e instalar o negócio do jeito que eu quiser. Não. Precisa ser o fabricante, né, que vai vir, então, entregar e instalar e dar documento, tá? Vale o que está escrito, certo? De que o equipamento foi entregue e instalado de acordo com as especificações. Aí a gente passa para o segundo nível de qualificação, que é a qualificação de operação. Aí o fabricante, então, vai me dar aqui, né, um documento, vai fazer testes e vai documentar, então, de que o equipamento, depois de ter sido, né, instalado de acordo com as especificações, ou seja, ele teve a qualificação da instalação e ele está o quê? Operando dentro dos parâmetros originais de fábrica. Então, eu fui lá, instalei, tem a qualificação da instalação dizendo que foi instalado corretamente, aí a gente vai o quê? Botar para operar. Vamos programar, e aí você vai dar, então, documentos, né? Vai ter essa evidência documentada de que o equipamento instalado está operando dentro dos parâmetros, ok? E aí a gente tem, então, a qualificação de desempenho, que é a evidência de que o equipamento, após a qualificação de instalação e de operação, apresenta desempenho consistente, ou seja, ele fez a mesma coisa, ele teve o desempenho adequado, consistente, igual, por no mínimo 3 ciclos sucessivos, fez a mesma coisinha com parâmetros idênticos, utilizando-se pelo menos a carga de maior desafio determinada pelo serviço de saúde. Então, gente, é aquela coisa, né? Você vai ter, né, uma documentação que vai dizer, foi instalado perfeito, está funcionando perfeito e além de estar funcionando dentro dos padrões, né, dentro do padrão de fábrica, ele ainda dá o quê? O mesmo desempenho com a carga de maior desafio. Ou seja, esse equipamento está funcionando muito bem, obrigada. Certo, galerinha? Vamos aqui para a gente continuar, então. Alguns outros conceitos. Quando a gente fala de validação, o que é validação? Então, é um procedimento documentado de obtenção, registro e interpretação de resultados necessários para determinar que um processo irá de modo consistente desinfetar e esterilizar instrumentos. Então, a gente vai, né, documentar, a gente vai verificar, vai validar o processo, né? Então, documentar de que aquele processo feito daquela maneira vai toda vez, né, ou seja, de modo consistente,
desinfetar e esterilizar os produtos, ok? A verificação é o quê? É a confirmação de que requisitos específicos foram atendidos por meio do fornecimento de evidências objetivas. Então, você tá vendo, gente, que a gente fala o tempo todo sobre evidência documentada, né? Evidências objetivas. Isso quer dizer, gente, que todo o processo no CME, ele tem que ser documentado para garantir uma coisa chamada rastreabilidade. Isso quer dizer o quê? Se deu problema em alguma coisa, a pessoa que utilizou um material, então teve uma infecção de sítio cirúrgico, e a gente precisa verificar onde foi que aconteceu o problema, qual foi a falha, o que aconteceu. Então você tem que conseguir rastrear tudo isso. E o processo, né, o processamento daquele artigo, ele tem que estar documentado de uma maneira que se saiba exatamente como que foi. Indicador, estava funcionando, estava tudo certo, né? Quer dizer, tudo perfeito, aí a gente consegue, então, ter a rastreabilidade desse material. Ok, galerinha? Vamos caminhando aqui, ó. Outro conceito, então, importante, né, é o de esterilização, que é o processo validado usado para eliminar de um objeto micro-organismos viáveis. Então, a gente vai ter aqui, né, as formas vegetativas, e aí aqui incluindo vírus, tá? E esporos. Então você vai eliminar tudo. Só que a gente não consegue eliminar prions pela esterilização. E o que é esse cãozinho desse prion que ninguém consegue eliminar, então? É uma pequena unidade proteica infecciosa. Já ouviu falar no mal da vaca louca? É uma doença causada por prions, ok? Que causam, então, encefalopatias espongiformes transmissíveis, que são transtornos, então, neurodegenerativos raros, quase que não sai, e fatais, que acometem animais, incluindo humanos, e são altamente resistentes ao processo de esterilização e desinfecção. Então, é uma unidadezinha proteica, um prion, que causa, né, doenças, ok? Super difícil aí da gente fazer, né, essa eliminação. Pré-limpeza, então, é o que? É a remoção da sujidade visível presente nos produtos da saúde. Essa pré-limpeza, ela vai ser feita na unidade consumidora, para poder transportar, né, esse material para o CME. Então, na unidade consumidora, a gente faz essa pré-limpeza. Limpeza, né, por outro lado, é a remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas, redução da carga microbiana presente nos produtos para a saúde utilizando água, detergentes, produtos e acessórios de limpeza por meio de ação mecânica, né, esfregar mesmo, e isso pode ser manual ou automatizada. A gente tem dado preferência para versão aí para ação automatizada, né, porque minimiza erros e riscos, atuando em superfícies tanto internas quanto externas, de forma a tornar o produto seguro para o manuseio e preparado para desinfecção ou esterilização. Ou seja, antes de desinfecção ou esterilização, existe um pré-requisito, sempre, que é o tal do limpo e seco, ok? Desinfecção de alto nível, então, gente, vai destruir o quê? A maioria dos micro-organismos de artigos semicríticos. Semicríticos, então, são aqueles que vão entrar em contato com mucosa íntegra, né? Pele não íntegra, ok? Incluindo aqui qual que é o ponto de corte? Micobactérias e fungos, exceto, né, um número elevado de esporos. Então, pega tudo menos, né, uma grande quantidade aí de esporos. A esterilização é que elimina os esporos. Desinfecção de nível intermediário, então, é o processo físico ou químico que destrói micro-organismos patogênicos na forma vegetativa. Aqui as micobactérias, tá bom, gente?
a maioria dos vírus e fungos de objetos inanimados e superfícies. Então, gente, o ponto de corte para a gente dizer que um agente faz desinfecção de nível intermediário é se ele elimina, né, Mycobacterium tuberculosis, tá joia? Eliminou Mycobacterium tuberculosis, a gente classifica aí como um agente que vai fazer desinfecção de nível intermediário, tá joia? Queridos, vamos vir aqui para mim? Olha só, a gente trouxe aqui alguns conceitos que vão ser importantes para a gente poder tratar no nosso próximo módulo, tá joia? No próximo módulo, então, a gente vem falando um pouquinho mais a respeito dos processos que vão ser relacionados e que vão atuar. Esse aqui foi um pouco mais teórico, né? Na verdade, assim, é tudo teórico, mas a gente vai tentando aí dar alguns exemplos práticos à medida que a gente for avançando. Como esse era mais conceitual, ficou um pouquinho mais pesado, mas não sofra, que a gente vai ter aí um bocado de coisas para falar para vocês, tá joia? Logo, logo eu tô de volta para vocês e a gente vai continuar falando desse assunto. Eu te espero lá. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!